Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui a gente vai falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre beleza, então você não pode perder nem um minutinho aqui com a gente. Eu sou o Dr. Lucas Tosi e esse é o Papo Saúde. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. Espero que vocês estejam acompanhando o nosso programa e estejam gostando do conteúdo que a gente está publicando aqui. Bom, como já é de praxe, o programa está mais do que especial. Eu tenho certeza que o assunto hoje vai interessar você, mas antes da gente bater o nosso papo, eu gostaria de começar com a nossa frase. Hoje eu escolhi uma frase de Aristóteles e ela diz o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, e sim um hábito. Então, eu escolhi essa frase porque eventualmente, em alguns casos, pode ter acontecido com você, a gente se depara com situações que a gente, vai começar alguma coisa e você já espera que a pessoa seja supra-sumo ou, de alguma forma, extremamente experiente naquilo. E você tem que entender que sempre quando você começa um novo projeto, você não tem obrigação de ter uma expertise naquilo. Então, treine, faça, refaça, que à medida que você vai fazendo dessa forma, você vai se aperfeiçoando cada vez mais. E como vocês vão ver, essa frase tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E também já dando sequência no quadro Doutor Responde, no nosso programa anterior nós conversamos com a doutora Ellen Manfrim, ela que é neuropediatra, neurofisiologista, e nós falamos bastante a respeito do desenvolvimento infantil e a repercussão principalmente para as mães. Algumas perguntas surgiram e eu gostaria de comentar duas delas. Uma foi da Helena, daqui de Bauru, e ela disse o seguinte: meu filho tem praticamente 3 anos e quase não fala. Devo me preocupar? Então, Helena, muito obrigado pela sua pergunta. Que bom que você está participando aqui com a gente. E lembre-se dos critérios que nós conversamos no programa anterior. Então, é importante que a gente avalie realmente esse desenvolvimento, né? Ele tem que acontecer de uma forma cadenciada, mais linear, e a gente espera cada vez mais que esses estímulos sejam realizados e, obviamente, que o bebê a criança, já há 3 anos, vá se adaptando e vá realizando. Agora, é necessário estimular, obviamente, né? Às vezes a criança não fala simplesmente por não ser estimulada, então estimule, tá? Isso é extremamente importante. Outra pergunta foi da Karina, também de Bauru. Ela disse o seguinte: tenho um filho de 5 anos que foi diagnosticado com autismo e estou grávida novamente. Tem risco de ter problema parecido? Sim, o risco existe, mas para isso é necessário fazer o acompanhamento. Lembre-se que a gente conversou com a doutora Ellen. Quanto antes a gente inicia esse acompanhamento e faz o diagnóstico, melhores são os resultados. Então, a precocidade aí nesse sentido é fundamental. Okay. E já dando sequência no nosso bate-papo, hoje eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui. Ele é cirurgião e a gente vai tratar de um assunto que eu tenho certeza que é do seu interesse: prótese de mama. A gente vai falar tudo sobre isso. Arthur, um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje. Eu tenho certeza que com a sua bagagem a gente vai conseguir debater sobre assuntos e dúvidas que são extremamente frequentes e que vai agradar bastante o pessoal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui. Arthur, antes da gente começar, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. Bom, sou médico cirurgião com especialização em cirurgia plástica, feita no estado do Rio de Janeiro, numa das tão famosas escolas, que é o Instituto Ronaldo Pontes. Maravilha. Bom, Arthur, como o assunto é prótese de mama, a primeira coisa que acho que o pessoal quer saber é o que é a prótese de mama. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é esse procedimento. Bom, Lucas, prótese de mama nada mais é que um produto sintético com base de silicone que nós usamos para aumentar o tamanho da mama, para dar uma forma diferente ou até mesmo para simetrizar um lado com o outro. Perfeito. E a gente percebe, Arthur, que no decorrer dos anos, essa cirurgia ela foi abrangendo cada vez mais mulheres. E muitas mulheres jovens têm interesse em colocar prótese. A gente percebe cada vez com mais frequência isso, né? A precocidade aumentando na busca por esse procedimento. A partir de que idade a mulher pode optar pela inserção da prótese? Nós não temos uma idade fixa predeterminada, porém, nós orientamos que por volta de 17, 18 anos é uma idade legal. A mulher já vai ter uma maturação do seu corpo, já vai estar bem formada a questão da mama e também já vai ter um desenvolvimento intelectual para poder escolher o tipo certo, o tamanho certo, o volume certo.
Interessante. Você falou uma coisa que para a gente é importantíssimo, né? Esse desenvolvimento e essa maturidade. É muito comum, né? Nessa fase da adolescência, aí, os seus 12, talvez os 15, 16 anos, a mulher e o homem também. A gente passa por processos muito intensos que fazem a gente tomar decisões, às vezes, que não são muito acertadas, né? A gente percebe que é nessa fase que a gente começa a ter hábitos como, por exemplo, o uso do piercing, brinco, cigarro, bebida alcoólica e assim por diante. E para escolher prótese não pode ser diferente, a gente tem que ter realmente uma maturidade, né, para fazer isso. E também o cirurgião tem que ter e saber quando dizer não, né? Eventualmente uma paciente pode procurar, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Tem que saber trabalhar realmente esse assunto. E falando mais especificamente sobre as próteses, que modelos de prótese existem ou que você poderia citar para a gente? Que são os mais comuns, os mais habituais? Certo. Os mais habituais são 3 modelos. Nós temos o modelo redondo, ou em bola, como as pacientes procuram, que ele vai deixar o colo mais marcado, vai mostrar aquela mama mais redondinha, mais com formato mesmo de implante. Temos o modelo anatômico ou em gota, que ele é mais natural, que são para pacientes que gostariam de aumentar o volume sem mexer tanto no formato da mama. E temos o cônico, que ficaria entre o meio termo dos dois. Além disso, nós também escolhemos a prótese por relação de perfil. O que seria isso? Antigamente usavam muito próteses que eram largas e com baixa altura. Por conta disso, para você ter uma projeção, para ter uma mão bonita, você tinha que colocar um volume imenso, o que acarretava problemas futuros. Hoje em dia nós temos próteses de perfil baixo, médio, alto e até o extra alto, que é a mais utilizada ultimamente, que seria o quê? Próteses curtas, com a base curta, só com uma projeção a uma altura grande, ou seja, com menor volume você consegue marcar mais a mama, deixá-la mais como a paciente deseja. Entendi. E quando você vai fazendo esse acompanhamento de uma paciente que quer fazer a inserção da prótese, quem escolhe o volume? O cirurgião ele dá a ideia, ele dá a sugestão para a paciente ou a paciente escolhe e fala, eu quero essa e ponto final? Como é que funciona essa conversa com a paciente para a escolha do volume mamário? Bom, com relação ao tamanho, é decidido sempre em conjunto com a paciente. Nós buscamos na consulta tentar obter qual a expectativa do resultado da paciente e com isso nós orientamos qual o tamanho, tipo e formato que possivelmente vai dar o resultado desejado. E Arthur, quando uma paciente deseja fazer a inserção da prótese, como que você faz essa abordagem inicial? Como que você investiga essa mulher? Certo. Normalmente eu sempre pergunto para elas, qual tipo de mama você prefere? Tem pacientes que gostam de mama mais marcada, mostrando bastante o colo, dando aquela desenhada na parte superior. Tem pacientes que gostam de mamas mais naturais. Tem pacientes que gostam de mamas maiores, mamas menores. Então eu sempre busco orientar o que ficaria legal para o biotipo da paciente. Ou seja, uma paciente alta, com os ombros largos, não ficaria legal uma prótese pequena. Como também uma paciente de menor estatura, com o corpo fino, uma prótese grande ficaria desproporcional. É nessa consulta que eu vou tentando orientar e conduzir ela para que nós possamos realmente juntos escolher o tamanho ideal e o formato ideal da prótese. Maravilha. Pessoal, vocês estão percebendo que existem várias peculiaridades, que não é uma prótese só. Dá pra gente individualizar cada paciente e chegar no objetivo. E Arthur, falando da cirurgia propriamente dita, explica pra gente um pouquinho sobre a inserção da prótese de mama. Basicamente, nós temos 3 tipos de cirurgia. A inclusão de mama simples, que é só quando a gente coloca o implante para aumentar o volume ou para dar algum formato diferente na mama. Temos a mastopexia, que é quando nós tiramos uma quantidade de pele para elevar a mama. E a mamoplastia, quando além da pele nós também tiramos tecido mamário para reduzir a mama e elevar. Todas essas associadas à inclusão de prótese. E Arthur, já que tem tantos tipos diferentes, como que você faz essa escolha junto com a paciente? Como é que funciona essa abordagem cirúrgica? Na consulta médica a gente vai examinar a paciente, vai pegar, sentir a textura da pele e com isso saber se tem a necessidade ou não de reduzir a pele ou até reduzir o tamanho da mama, para que se tenha um resultado mais objetivo com relação à expectativa da paciente. Ou seja, a paciente às vezes tem uma sobra de pele, já amamentou, já tem uma flacidez, essa paciente normalmente tem a indicação de tirar a pele. Pacientes que já têm uma mama até um pouco maiores, que incomodam por conta de postura ou de dores na coluna, já tem a indicação de tirar também tecido de mama e assim montar com o próprio silicone.
Perfeito. E falando sobre a cirurgia propriamente dita, então aquela mulher procurou você no seu consultório, você fez uma avaliação, chegaram num consenso a respeito de qual prótese é melhor e qual técnica é melhor, e ela vai ser operada. Como que você orienta essa paciente? Como e onde acontece essa cirurgia? Explica um pouquinho pra gente do procedimento cirúrgico em si. Ótimo. Bom, primeiramente eu prezo muito pela segurança da paciente. Então, eu só opero em ambiente hospitalar, que tem uma UTI à disposição, um centro cirúrgico adequado. Além disso, eu trabalho com uma equipe, nós cirurgiões não operamos sozinhos, sempre temos um anestesista acompanhando a cirurgia, um cirurgião auxiliar e uma instrumentadora. Tudo isso, para além de buscar a beleza, a gente sempre ter um fundo de segurança e conforto para o paciente. Perfeito. E um outro detalhe, Arthur, existem várias maneiras, várias técnicas para inserção. Por onde é colocada a prótese? Que técnica que você costuma utilizar e qual a técnica mais procurada? Existe alguma divergência com relação a isso? Existe basicamente 3 tipos de incisões. A inframamária, que é localizada na região inferior da mama, a periareolar, que é um corte ao redor da areola, e a axilar, que é um corte na região da axila. Dentre as 3, a mais utilizada, o que eu mais utilizo, seria a inframamária, pela questão que omite bem a cicatriz, além do que ela possibilita uma troca futura de prótese mais fácil. E, Arthur, uma dúvida que eu tenho certeza que as pacientes acabam tendo, principalmente aquelas que têm interesse realmente de colocar uma prótese, essa prótese ela vai ser colocada por cima ou por baixo do músculo? Como que vocês fazem essa escolha? Bom, primeiramente a gente tem que entender como que funciona a colocação da prótese. A pele não pode ficar em contato direto com a prótese, ou seja, sempre tem que ter alguma substância separando essas duas. Pacientes que têm mais de 3 centímetros de tecido mamário, nós podemos usar o próprio tecido para separar a prótese da pele. Por conta disso, a prótese é colocada por cima do músculo. Pacientes que não têm toda essa quantidade de tecido, nós temos que colocar o músculo para proteger a prótese do contato com a pele, ou seja, a prótese fica por baixo do músculo. Perfeito, então isso é uma orientação geral? Tem que ser sempre feito dessa forma? Como é que funciona isso? Bom, Lucas, essa é a orientação teórica e normalmente eu costumo fazer seguindo sempre a teoria. Porém, tem alguns cirurgiões e colegas que gostam de fazer de acordo com o que aprenderam na sua formação, que também é muito importante, porque a melhor técnica não é só aquela que está na teoria, mas sim a técnica que você sabe executar melhor. Bacana, e isso é uma coisa que tem até a ver com o que a gente comentou logo cedo no programa, né, falando nossa frase inicial: nós somos o que fazemos repetidamente, a excelência não é um feito, e sim um hábito. Então, realmente, eu escutei isso na faculdade também, eu acho que todo mundo escutou, todo cirurgião escuta isso, né? Que você tem que treinar a sua técnica e você acaba colocando também um pouquinho da sua essência, né, na cirurgia. Você que é cirurgião sabe até mais disso do que eu. E, pessoal, antes de dar sequência no nosso bate-papo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre beleza, então eu vou chamar aqui o Momento Camélia. Femininos. Acompanhe o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Estamos de volta, dando sequência aqui no nosso Papo Saúde. Hoje um bate-papo muito bacana a respeito de prótese de mama com o Dr. Arthur Mansur. E, Arthur, aquela mulher que já operou, eu queria saber com relação aos cuidados pós-operatórios. A mulher tem que usar um sutiã específico. Como é que funciona esse cuidado pós-operatório para você? O cuidado da mão é muito tranquilo. Basicamente, evitar a movimentação excessiva dos braços, acompanhar os retornos corretamente nas datas corretas com o seu cirurgião, para que a gente possa fazer a manutenção dos pontos, o acompanhamento das drenagens. E o sutiã cirúrgico normalmente a gente usa até 2 meses. E a partir disso nós vamos evoluindo o sutiã, ou seja, no terceiro, quarto mês nós vamos usar aquele sutiã mais larguinho, sem aquele aro de ferro, e depois de uns 4, 5 meses já pode o sutiã de rotina normal. Perfeito. E para essas pacientes, de uma forma geral, elas costumam ter muitas queixas no pós-operatório ou não? É tranquilo, realmente, no que diz respeito à dor? As dores com a relação à cirurgia é muito tranquilo, desde que a paciente toma as medicações que nós passamos na receita. E os cuidados, e os cuidados também necessários. Perfeito.
E me conta uma coisa, depois que a mulher opera, a partir de quanto tempo ela pode voltar a ter relação sexual ou a ter atividades físicas de uma forma normal que ela tinha anteriormente? A relação sexual nós liberamos mais ou menos com 1 mês. Com relação às atividades físicas, nós vamos liberando gradativamente. Ou seja, no primeiro mês, nada de atividade física. Entre o primeiro e segundo mês, a paciente pode fazer uma atividade com as pernas e evitar o uso dos braços. E depois do segundo, terceiro mês, é atividade normal. Tanto com perna quanto com braço. Pode até correr uma maratona se ela quiser. Maravilha. Para as mulheres que têm crianças pequenas, elas têm que ter algum cuidado diferenciado com relação a levantar peso? Aquelas, às vezes tem que levantar, enfim. Como é que funciona essa orientação? Tem que ter um cuidado a mais com relação a pegar a criança, pegar no chão e colocar no colo. E também um cuidado com criança pequena por conta de movimentos bruscos até da criança para não machucar a região operada. Porém, cuidados de dormir junto, do pai às vezes colocar a criança no colo, isso tudo a mãe pode, isso tudo está liberado. É mais tranquilo. Legal, interessante. E a gente sabe que existem vários tipos de prótese, como você mesmo comentou um pouco antes. Eu queria saber, com relação à troca dessas próteses, existe uma regra básica para todas as trocas? Você indica a troca, não indica? Como é que funciona esse assunto? Antigamente, se trocavam as próteses a cada 10 anos. Hoje já teve uma atualização e um desenvolvimento muito grande nessa área. Ou seja, você só vai trocar a prótese se tiver uma complicação tardia. Tá? Mesmo assim, é sempre recomendado, após a colocação de prótese, que você acompanhe com o seu cirurgião a cada 5, 10 anos mais ou menos, para que ele possa fazer exames de rotina e principalmente a inspeção manual para ver se tem alguma complicação e se tem a necessidade ou não de trocar a prótese. A mulher, ela consegue perceber se existe alguma alteração? Por exemplo, nós ginecologistas orientamos, em alguns casos, o autoexame de mama. A gente sabe que examinar uma mama é muito difícil, mesmo um médico que já é especialista na área, ele às vezes encontra dificuldades para diferenciar um nódulo de uma glândula e assim por diante. A mulher, quando ela coloca a prótese, ela tem essa condição de, pela própria palpação, perceber alguma coisa diferente que faça com que ela procure o médico antes desse período que você comentou? Consegue sim. A mulher consegue palpar e sentir alguma calcificação ou algum endurecimento na região da prótese ou até a presença de nódulos ao redor da prótese. Lembrando que a autopalpação não substitui a consulta médica. Por quê? Na consulta médica nós vamos solicitar alguns exames, como ressonância magnética, que vão pegar lesões às vezes não palpáveis. Então, mesmo que não esteja sentindo nada após colocar a prótese, é interessante passar na consulta médica. Perfeito, esse ponto que você colocou é fantástico. E Arthur, puxando um pouquinho mais para a área da obstetrícia, que é a minha área, a gente percebe cada vez mais o aumento do número desse procedimento e existe a dúvida com relação à amamentação. Vale a pena a gente colocar uma prótese antes da amamentação, depois? Como é que você trabalha essa questão com uma mulher que ainda quer engravidar e consequentemente vai amamentar? E uma outra dúvida é quais os possíveis prejuízos que a mulher pode ter fazendo a cirurgia antes da amamentação? Perfeito. Com relação à amamentação, não influencia tanto a colocação de prótese, e sim o tipo de cirurgia que será feita. Por exemplo, se nós formos só colocar a prótese simples, terá um corte embaixo, não vai afetar a região da areola, não vai afetar teoricamente a amamentação. Porém, quando se faz uma mastopexia ou uma mamoplastia, que nós vamos retirar tecido e glândula mamária, isso pode ter prejuízo e atrapalhar a amamentação, uma pela cicatriz, outra pela retirada do tecido. Vale lembrar que, se o sonho da mulher é amamentar, deixe para colocar a prótese depois da gestação. Perfeito. Isso é importante para vocês perceberem que com a atualização das técnicas e o desenvolvimento de novas próteses e novas abordagens, cada vez mais a gente consegue permitir que a mulher amamente, mas ainda assim é necessário tomar alguns cuidados e isso que você falou é fundamental, é importante que se a mulher tem o sonho de amamentar, vamos deixar os riscos menores possíveis para que a gente tenha uma boa experiência com relação a isso. E na sua prática clínica, você percebe muitas mães que procuram você antes de ter terminado aí o período que elas querem ter filhos, enfim, e você orienta essas mães a esperar um pouquinho mais ou não? Elas são mais resistentes e elas querem colocar de qualquer jeito e depois a gente vê o que faz. Como é que funciona esse hábito na prática clínica? Olha, Lucas, a procura é bem grande, tanto de mães que têm planos para ter filho no ano que vem ou daqui a 2 anos, quanto mães que acabaram de ter filho e já querem fazer a recalchutada do corpo inteiro. Então,
creio que seja a procura dos ambos os lados. O que eu oriento? Se você tem plano para ter um filho a um curto período de prazo, 1, 2 anos, tenha o filho, curta a gestação, curta a criança, depois a gente vai e faz aquela recalchutada em tudo. Se você teve filho recente e já parou de amamentar, ou pelo menos teve 3 ou 6 meses após o nascimento da criança, a gente já pode também dar início à cirurgia para levantamento, que normalmente cai depois da gestação, e a colocação do implante. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu abordar várias dúvidas que nossos telespectadores aí poderiam apresentar. Eu achei que foi fundamental esses pontos que você colocou com relação à explicação teórica da prótese em si, o procedimento cirúrgico e o pós-operatório. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem. E eu queria que você falasse agora para os nossos telespectadores a respeito do seu trabalho, onde eles podem encontrar você, como é que eles entram em contato com o Dr. Arthur Mansur. Perfeito. Bom, eu atendo no estado de São Paulo, na região de Ourinhos, Assis e Santa Cruz. Também atendo no Paraná, temos um consultório em Santo Antônio da Platina. Procurando a gente, estaremos à disposição. Perfeito. Arthur, foi um prazer imenso estar recebendo você aqui. A gente percebe que os médicos jovens estão fazendo um trabalho bastante diferenciado no que diz respeito a novas técnicas, ao desenvolvimento de novos procedimentos, enfim, novas abordagens. E é muito bacana ter uma pessoa como você que tem essa abordagem humana, justa. Isso é muito legal, é interessante a forma como você aborda seus pacientes. A gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes a respeito disso e isso é muito bacana. Foi um prazer imenso ter você aqui no programa. Eu espero que a gente grave mais vezes para a gente poder passar informação de qualidade para o pessoal que está assistindo a gente. Foi um prazer imenso, muito obrigado. Agradeço muito o convite, Lucas. É um prazer imenso poder tirar essas dúvidas dos pacientes que estão nos assistindo. O que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. Camélia, a loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. E vamos finalizando mais um programa. Hoje nós falamos sobre prótese de mama com o Dr. Arthur Mansur. Tivemos um bate-papo incrível que eu tenho certeza que você aproveitou muita informação. E como já é de costume, trouxe para vocês uma curiosidade muito interessante. Você pediria para o seu cabeleireiro tirar um dente seu? Pois é, eu também não. Mas isso era uma coisa muito frequente na era medieval. Existiam os profissionais barbeiros daquela época que faziam barba, cabelo, bigode. Mas alguns profissionais eram treinados por um período de mais ou menos 7 anos. E eles representavam aquele médico mais rústico, né, um pronto atendimento da época. Eles faziam não só os procedimentos de rotina, mas também arrumavam fraturas, um dedo quebrado, uma perna quebrada, cuidavam de machucados, faziam algumas medicações à base de plantas, realizavam sangrias e assim por diante. Ainda bem que a medicina vai evoluindo, né, pessoal? Bom, vamos finalizando o nosso programa. Não se esqueçam de acompanhar a gente aqui pelo canal 13 da NET de Bauru, as mídias sociais da TVC, o site e também os sites e as páginas do Dr. Lucas Tosi. Pessoal, um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.